Livro O Poder da Esperança, segundo capítulo, Ansiedade, Excesso de Futuro. Primeira parte. Alguns dizem que ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado e estresse é excesso de presente. Agora, imagine alguém que tenha excesso de tudo isso. Laura era essa pessoa. Quando ela estava com apenas 5 anos de idade, o pai abandonou a família em troca de uma mulher bem mais nova que sua mãe. Ele foi embora e nunca mais voltou. A mãe de Laura teve que trabalhar duro para sustentá-la e manter a casa. Como não tinha a quem recorrer, deixava a menina em uma creche enquanto se desdobrava nos 2 empregos que tinha conseguido a muito custo. Laura sempre ouvia a mãe reclamar da falta de dinheiro, por isso passou a ter medo do futuro. Temia que a mãe fosse embora como o pai havia feito. Receava perder a casa, o quarto, a vida. Ela não conseguia ficar tranquila. Vivia com a sensação de que um desastre estava prestes a acontecer. Simplesmente não conseguia controlar os pensamentos negativos. 2 anos de uma rotina pesada acabaram cobrando um alto preço à mãe de Laura. Adoeceu gravemente, vindo a falecer poucos meses depois. A menina se viu abandonada mais uma vez e uma insegurança profunda inundou sua vida. Adotada por uma tia distante, Laura cresceu sem o aconchego da mãe, nem a proteção do pai. Tinha medo de tudo. Pensar no futuro fazia seu coração palpitar. Assim como Laura, a pessoa ansiosa sofre de um sentimento total de apreensão e preocupação que altera bastante a normalidade de sua vida. As preocupações mais frequentes são as relações interpessoais, o trabalho, as finanças, a saúde e o futuro em geral. Muitas vezes experimenta-se ansiedade generalizada, quando não existe um motivo real para ela. Esse estado foge do controle da pessoa afetada e a tendência é diminuir sua capacidade de vencer. A ansiedade pode surgir sem manifestações fisiológicas aparentes ou com evidências no organismo até chegar à síndrome do pânico. A ansiedade e a depressão são os problemas de saúde mental mais comuns e crescentes. Nos grandes centros urbanos, 1 em cada 3 pessoas sofre de ansiedade. Infelizmente, as condições de vida atual parecem favorecer esses problemas que trazem muito sofrimento aos portadores dessas doenças, assim como aos seus familiares. Existe algum jeito de prevenir a ansiedade? Como prevenir e superar a ansiedade? Com frequência, os sintomas são transtornos de ansiedade. Não se manifestam até que uma situação estressante desencadeie a crise. Uma boa notícia é que existem atividades preventivas de fácil execução que podem evitar o surgimento da ansiedade, além de acalmar os sintomas quando eles aparecem. Fale sobre seus problemas. Procure conviver com pessoas que em estreita relação de amizade, com as quais você possa compartilhar amplamente suas experiências. Os que estão sempre isolados correm maior risco de sofrer com ansiedade. Se for seu caso, mantenha um bom relacionamento com algum familiar ou amigo que possa suprir
sua necessidade de companhia. 2. Pratique o relaxamento. A tensão acompanha todas as formas de ansiedade e é indispensável saber como conseguir relaxar de maneira sistemática e habitual. Vamos falar mais sobre isso depois. 3. Use a respiração como meio de evitar a tensão. É surpreendente como alguns exercícios simples de respiração pausada, profunda, entre parênteses, do ventre até o tórax, fecha parênteses, podem proporcionar calma diante de uma situação de ansiedade ou angústia, evitando complicações. 3. Alimente-se adequadamente. Pesquisas mostram que evitar a hipoglicemia e se alimentar de proteínas no jejum são atitudes que mantêm o equilíbrio bioquímico do organismo e previnem os pensamentos ansiosos. Portanto, coma alimentos saudáveis e comece o dia com um bom desjejum. Leite de soja, pão integral e frutas frescas, por exemplo. Procure grupos de ajuda. São grupos de pessoas que, com problemas semelhantes, em muitas cidades há grupos de terapias organizados. Nesse contexto, você aprenderá muito com a experiência dos outros e eles poderão compreender muito bem suas dificuldades. Pesquisas clínicas nos levam à conclusão de que as técnicas de maior êxito no tratamento da ansiedade são fundamentadas na psicologia cognitivo-comportamental. Leia algumas delas a seguir. Parada do pensamento. É provavelmente eficaz, especialmente em assuntos que provocam a ansiedade. Se, por exemplo, o motivo da ansiedade for o medo de contrair uma doença fatal, identifique os pensamentos relacionados a esse temor. Entre parênteses, digamos, a doença de um familiar, fecha parênteses, ou qualquer ideia de que dê início a uma cadeia de preocupações que acabem ocasionando ansiedade. No primeiro indício de aproximação desse pensamento, diga não e pense em outra coisa ou realize uma atividade que possa distrair a mente. Dessensibilidade sistemática consiste em aprender as técnicas de relaxamento até poder enfrentar a ansiedade em estado relativamente tranquilo. Essa tarefa começa com um pensamento contínuo, com uma advertência da situação de ansiedade e finalmente combate a ansiedade real. Em outras palavras, a ideia é repensar o problema em outro momento até encarar a situação real. A possibilidade de êxito é muito grande e o procedimento é rápido, mas requer apoio de um psicólogo. Essas técnicas podem ser eficientes, mas não deixam de ser superficiais. Muitas vezes, os problemas de ansiedade podem ter raízes profundas, como no caso de Laura. Nessas circunstâncias, é preciso combater a causa do problema e não apenas os sintomas. Tipos de ansiedades e seus sintomas. Ansiedade generalizada pode apresentar 3 ou mais dos sintomas abaixo, na maioria dos dias nos últimos 6 meses. Sensação de inquietação
por nervosismo, fadiga, dificuldade para se concentrar, irritabilidade, tensão muscular, alterações no sono. Segundo, ansiedade com crise de pânico. Pode apresentar 4 ou mais dos sintomas abaixo. Deve ser desenvolvidos abruptamente e alcançar um pico em 10 minutos. Palpitações ou ritmo cardíaco acelerado. Sudorese, respiração ofegante, tremores ou abalos, calafrios ou ondas de calor, sensação de asfixia, sensação de pavor, dor ou desconforto torácico, enjoos ou desconforto abdominal, sensações de tortura, boca seca, medo de perder o controle ou de enlouquecer, medo de morrer, sensação de formigamento. Causas profundas da ansiedade. Sabe-se por experiência que a insegurança e a sensação de fracasso são causas profundas da ansiedade. Laura procurava ser bem-sucedida em tudo o que fazia, justamente porque se sentia insegura e fracassada. Também é comum encontrar o sentimento de culpa como responsável final dessas manifestações. Daí, a importância do perdão, tanto para nós como para os que precisamos perdoar. A insegurança pessoal e a sensação de fracasso têm que ver com a baixa autoestima. Quanto à pessoa com sentimento de culpa, é importante examinar o passado e procurar receber o perdão das pessoas ofendidas, ou melhor, modificar completamente a própria conduta, se essa for a causa da inquietação. O Espírito Santo, nosso Consolador, ajuda muito nesse processo. A pessoa que aceita Deus como fonte de perdão recebe amplo benefício por meio da oração. Trata-se de uma experiência reconciliadora que nos ajuda a esquecer inteiramente o passado e nos oferece um novo recomeço. O ponto da virada. A pequena órfã Laura cresceu. Foi no tempo do ensino médio que sua vida teve uma reviravolta. A tia que a criou não acreditava em Deus e havia ensinado para a sobrinha que o universo e a vida tinham simplesmente surgido há bilhões de anos. Para Laura, os seres humanos eram resultado de um acidente cósmico, vindo à existência por uma conjunção de fatores, por pura sorte. É claro que essas ideias contribuíram para tornar a vida dela ainda mais sem sentido. Quando adolescente, Laura gostava de caminhar em uma praia perto de sua casa. Frequentemente andava até o sol se pôr e se deitava na areia para ver as estrelas aparecerem no céu. A menina era inteligente e conhecia alguma coisa de astronomia e cosmologia. Na falta de amigos, os livros muitas vezes lhe serviam de companhia. Sabia que a existência do universo depende de leis firmemente ajustadas, de parâmetros muito precisos, sem os quais toda a realidade à sua volta se desintegraria. Olhar para o céu estrelado levava sua mente à estranha conclusão de que se existe um mecanismo, um relógio, tem que existir um relojoeiro. Mas se o relojoeiro não existe,
Não há algo ou alguém que tenha criado tudo e que administre tudo acima de todos. Que sentido teria sua vida? Que esperança haveria para o próprio universo? Laura tinha consciência da total falta de futuro para a vida, segundo a visão naturalista. Ela sabia que se a Terra fosse destruída por uma tempestade solar, ou os humanos não acabassem por se extinguir em uma guerra insana, no fim das contas, ou o universo entraria em colapso, sendo esmagado sobre si mesmo, ou se expandiria indefinidamente, consumindo toda a energia, sendo capaz de manter qualquer ser vivo. Viver seria uma ilusão? A maioria das pessoas evita pensar nisso justamente porque não quer viver de ilusão. Contudo, acabam fazendo justamente o que querem evitar: viver de ilusões, de prazeres momentâneos, de conquistas passageiras, de sonhos artificiais inventados pela indústria do cinema, dos jogos, do entretenimento. É melhor ignorar a realidade fria enquanto se vive uma realidade ilusória coletiva. Se para ser feliz ela precisava entrar nesse jogo, nessa caverna, era o que ela faria. Lutaria para ser bem-sucedida e independente. O abandono e a morte não afetariam, pois não viveria para sempre. Seria uma boa profissional, ganharia seu dinheiro e depois, bem depois, chegaria seu fim, ponto final. Laura progrediu financeira e academicamente, como havia planejado. Concluiu o curso superior, mestrado, conseguiu um bom emprego, subiu na hierarquia da empresa e conquistou um cargo invejável. Mas a ansiedade não desapareceu. Lá no fundo da sua mente ainda havia um clamor por ser sentido para viver. Sem se dar conta disso, Laura acabava transferindo para seus liderados toda a sua ansiedade, seu estresse e suas frustrações. Ela era extremamente exigente e às vezes até injusta. O ponto da virada na vida de Laura ocorreu quando ela conheceu uma colega na empresa que lhe pareceu diferente de todas as demais pessoas que trabalhavam ali. Ela era calma, alegre, confiante e sempre tinha uma palavra de ânimo. Laura ficava intrigada com a fonte de esperança que parecia jorrar daquela moça. As duas se tornaram amigas. Conversando com ela, Laura descobriu que o cristianismo é uma religião coerente e que a Bíblia é um livro confiável, cujo pano de fundo histórico é confirmado por dezenas e dezenas de achados arqueológicos. Laura descobriu que a crença criacionista, segundo a qual Deus criou o universo e a vida, não se trata de uma história infantil. Há argumentos filosóficos e científicos consistentes que desafiam seriamente a visão naturalista ateia na qual ela havia criado até ali. Vários textos bíblicos garantem que Deus existe e mantém a vida de todas as suas criaturas. Foi uma descoberta muito especial para Laura, a de que ela não se tratava de um acidente cósmico existido por mero acaso. Não, ela havia sido planejada. A vida dela finalmente tinha um propósito. Ela estava descobrindo de onde tinha vindo, por que existia e para onde iria. Mas houve uma descoberta ainda mais libertadora para a jovem Laura. Lendo alguns livros, ela se deu conta de que intelectuais como Sigmund Freud e C.S.
Lewis haviam tido problemas com os pais na infância e que essa relação ruim terminou por contaminar a visão deles a respeito de Deus. O resultado foi que ambos se tornaram ateus. Lewis, a certa altura da vida, passou pela experiência da conversão que causou uma verdadeira revolução interior, mudança do coração, dos pensamentos e dos sentimentos. Lewis superou o passado e perdoou o pai. Freud, quanto se saiba, nunca passou por uma experiência desse tipo. Continuou ateu, embora a ideia de Deus, entre aspas, sempre o incomodasse. Laura se viu nesses dois personagens e em tantas outras que atribuíam a Deus qualidades e defeitos dos pais. Para Laura, Deus a tinha abandonado havia muito tempo, mas essa percepção não correspondia à realidade. Quem a tinha abandonado fora o Pai de carne e osso. O Pai do céu sempre estivera ao lado dela, e ela apenas não havia percebido isso. Essa é uma realidade que se aplica também a você. Não importa o mal que ele tenha feito na infância, se sofreu abuso de uma pessoa próxima ou foi assediado por alguém. Deus não é essa pessoa. Deus nunca vai nos prejudicar. Ele é um Pai de amor, só quer o nosso bem eterno. Laura finalmente tinha descoberto que Deus existe, a amava e estava ao lado dela. Sem saber disso, tirou de suas costas um peso acumulado havia muitos anos. Ela ainda descobriria muitas coisas importantes que ajustariam seu foco e a colocariam no caminho da restauração. Naquele momento, porém, o Espírito Santo de Deus estava plantado em seu coração como uma semente. Duas ideias não lhe saíam da cabeça. Ela precisava perdoar pessoalmente o pai e dar outro tratamento às pessoas com quem convivia e a quem liderava no trabalho. A terapia divina estava surtindo efeito na vida dela.